Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisa e esse resumo é o primeiro resumo da disciplina de Laboratório de Práticas, Bioquímica. Ele é referente à prova de sexta-feira e vai envolver as aulas de 1 a 3. A aula 4, sobre titulação e determinação da acidez do vinagre, vai ser gravada pela Laís Giovana, provavelmente amanhã. As aulas 1 e 3 vão envolver. O resumo das aulas 1 a 3 vão envolver os instrumentos que vocês aprenderam no laboratório e conceitos importantes, conceitos-chave e os mais relevantes sobre molaridade, diluição e concentração. Vai ser um resumo rapidinho, só os pontos mais importantes mesmo sobre essas aulas 1 a 3. E não vai passar de 20 minutos, acho que 30, 25, 20, não sei. Começando pelos instrumentos de laboratório. A proveta é um dos mais utilizados. Ela serve para aferir volumes e transferir grandes volumes com moderada precisão. Ela pode possuir marcações em mililitros, mas tem uma precisão menor que a pipeta ou o balão volumétrico, que vão ser explicados mais para frente. A proveta possui um bico que auxilia na transferência de volumes, ajuda muito no controle do extravasamento do líquido, da substância que vai ser transferida para outro recipiente. O Erlenmeyer é o mais famoso, a vidraria mais famosa dos laboratórios. Esse formato cônico do Erlenmeyer permite com que possam ser agitadas substâncias sem ter o risco de extravasamento. É por isso que o Erlenmeyer é muito usado para misturar substâncias. Quando você mistura uma substância e agita em um Erlenmeyer, essa abertura estreita e o formato cônico permite com que essa substância seja agitada sem que haja risco de respingo, de extravasamento, de vazar líquido, que pode ser potencialmente corrosivo. Então, esse recipiente é muito importante para a agitação de substâncias sem risco de extravasamento e mistura de substâncias. Agora o Becker. O Becker é muito famoso também. Ele serve para preparar soluções e aferir volumes com pouca precisão. Veja que ele possui poucas marcações em relação à proveta, por exemplo. E ele serve também para aquecer substâncias. Uma função adicional do Becker é armazenar outros instrumentos de laboratório. É muito comum se ver hastes de vidro serem armazenadas no Becker, por exemplo. Agora, o balão volumétrico. O balão volumétrico, ele serve para preparar soluções com concentrações conhecidas, ou seja, com muita precisão. Ou seja, as suas marcações são altamente precisas. E ele prepara soluções com concentrações que já são conhecidas pelo estudante, pelo profissional, por quem está manuseando o instrumento e preparando uma solução. Diferentemente do balão volumétrico, nós temos o balão de fundo chato. Ele serve para aquecer substâncias e para realizar destilação. Por quê? Esse formato fofinho do balão de fundo chato permite uma distribuição uniforme do calor durante as reações químicas. É muito importante diferenciar o balão de fundo chato com o balão volumétrico. É irônico que o balão volumétrico possui esse chãozinho, essa parte achatada, e o balão de fundo chato tem uma aparência arredondada, mas é importante não confundir.
balão de fundo chato tem um pescoço um pouco mais curto, laterais mais arredondadas. E o balão volumétrico possui um pescoço maior e um formato um pouco afunilado, um pouco cônico. Agora a pipeta. Pipeta muito importante. Existem vários tipos de pipetas, mas as mais utilizadas nas práticas de laboratório são a pipeta automática, graduada, volumétrica e de Pasteur. Existe a pipeta eletrônica também, só que ela não é muito comumente utilizada no laboratório. Nós, por exemplo, no ano passado nunca usamos a pipeta eletrônica. Então essas são as mais comuns, mais usadas. A pipeta automática, ela afere essencialmente em microlitros. Microlitros. O que significa aferir volume? Significa retirar um certo volume de líquido de um recipiente e colocar. Então, a pipeta ela pode aferir pequenos volumes com bastante precisão e pode ser medida em microlitros. A pipeta automática afere volumes em microlitros. Porém, a pipeta volumétrica, por exemplo, pode aferir volumes em mililitros também, ml. E a graduada pode aferir tanto em microlitros, tanto em mililitros quanto em microlitros, a depender de qual pipeta você vai utilizar. Qual é a diferença dessas duas aqui, que são duas pipetas de vidro? A volumétrica, ela possui um volume específico para aferir, tem uma graduação específica, ou seja, essa que eu circulei aqui, vamos inventar uma graduação para ela. Essa pipeta aqui pode aferir somente 10 ml de líquido, 10 mililitros de líquido. Ela não pode variar esse volume. Sempre que ela for pipetar alguma coisa, sempre vão sair 10 mililitros. O que é diferente da pipeta graduada, em que você pode aferir diferentes volumes. A pipeta de Pasteur age como conta-gotas, então não tem uma precisão tão certa quanto essas outras, quanto a pipeta automática, por exemplo, que tem uma precisão muito grande. Lembrando que microlitros equivalem a 1 vezes 10 a menos 6 litros. E 1 vezes 10 a menos 3 mililitros. Perfeito. Agora a parte mais legal, a lâmina e a lamínula. A lâmina, que é esse vidro maior, ela serve como base para a amostra que será observada no microscópio. A lamínula, que é este menor, ela é posta sobre a lâmina para proteger a amostra e a lente do microscópio. Além disso, a lamínula também mantém a integridade da amostra. A amostra sempre vai ser colocada sobre a lâmina. E a lamínula é colocada sobre a lâmina para proteger essa amostra que está na lâmina. A placa de Petri. Todo mundo já conhece, muito famosa. A placa de Petri existe para se propagar, para se preparar um meio de cultura de micro-organismos, principalmente de bactérias e fungos. Essa cultura é muito importante porque é nesse tipo de preparo em que você pode realizar testes de antibióticos. Como isso funciona? Você coloca vários antibióticos diferentes aqui
vários princípios ativos diferentes e prepara meios de cultura, prepara bactérias diferentes para crescer. Os lugares com antibióticos onde a bactéria não cresceu serão aqueles em que o antibiótico funcionou, porque a bactéria não cresceu onde tinha o antibiótico eficiente. Então, a placa de Petri é utilizada para se preparar os meios de cultura de micro-organismos, ou seja, basicamente cultivar micro-organismos, e vai ser muito útil no teste de novos antibióticos. O funil de vidro, literalmente um funil. Ele faz filtração. Ele age na filtração de substâncias com auxílio de um papel de filtro, separa líquido e sólido e remove impurezas. Essa imagem mostra a interação dessa vidraria com um becker, por exemplo. Veja que o funil está filtrando uma substância que vai ser depositada no becker. Veja que é outro becker que está transferindo um líquido ao papel de filtro do funil de vidro e essa substância filtrada vai passar a outro becker. Muito legal. O vidro de relógio não é muito conhecido. Confesso que até o ano anterior eu não conhecia, eu aprendi com a disciplina de laboratório de práticas. E o vidro de relógio é uma vidraria côncava que age para pesar pequenas quantidades de substâncias, evaporar pequenas quantidades de soluções e também cobrir o becker e alguns outros recipientes. Não é muito usado e eu raramente vejo no laboratório da Univas. A bureta. A bureta é uma vidraria de alta precisão que age na padronização de soluções. Ela tem uma ação parecida com a da pipeta, porque ela serve para dispensar uma pequena quantidade de líquido ou gás com muita precisão em certo recipiente. Então, essa torneirinha aqui vai ser aberta ou fechada e a substância armazenada nessa região da bureta vai ser dispensada em um recipiente que fica embaixo da bureta. Esse instrumento é muito utilizado na titulação. Finalmente, o tubo de ensaio. O recipiente muito comum vai ser utilizado para fazer reações em pequena escala, armazenar substâncias e sangue coletado e aquecer substâncias também. Ele pode ser utilizado para comparar amostras diferentes também. Os tubos de ensaio, eles sempre vão ser armazenados nesse instrumento chamado de estante. Esse daqui. Agora, entrando em outro tema. Quando você vai avaliar uma substância que está armazenada em um tubo de ensaio, por exemplo, ou em uma proveta, ou qualquer outro recipiente, qualquer outro instrumento de laboratório, você sempre precisa ter atenção à concavidade ou à convexidade que essa substância vai fazer nesse recipiente. Vamos supor que, nesse caso aqui, esse líquido fez uma concavidade e eu preciso identificar qual é o valor do volume desse líquido. Onde eu devo analisar a marcação? Na parte de cima ou nessa parte de baixo? Deixa eu pegar essa imagem que fica mais fácil de enxergar. Onde eu devo ler a marcação? Essa marcação ou essa? É regra que, para se avaliar o volume de uma substância,
eu sempre preciso dar preferência, sempre preciso olhar e marcar a marcação da concavidade, chamada de menisco. E essa concavidade, essa curvatura, pode ser tanto côncava quanto convexa, a depender da substância. Então, eu nunca vou olhar a marcação pelas laterais. Sempre vai ser pela parte mais bojudinha, pelo menisco. Eu sempre vou olhar a marcação pela parte onde a curvatura é maior. Então, a marcação, se aqui o volume, se nessa região o volume indica 5 e aqui o volume indica 6, eu preciso olhar a marcação 6. O recipiente vai estar indicando volume igual a 6. Nesse caso, se a marcação estiver dando nessa região aqui 6 e aqui 5, 5, se a minha concavidade está marcada no 5, o volume dessa substância nesse recipiente vai ser V igual a 5. Então, eu sempre preciso ter atenção ao menisco. E eu sempre preciso olhar, preciso marcar a medida da concavidade ou da convexidade. Nunca as laterais. Agora, entrando na parte de concentração, diluição e molaridade. Antes da gente entender números e reações químicas, nós precisamos dar uma revisão bem curtinha sobre os conceitos. O que quer dizer concentração? A concentração consiste na relação entre a quantidade de soluto e solvente numa solução. Então, vamos supor que eu tenha sal dissolvido em água, uma solução de sal e água. Se eu quiser a concentração, eu preciso olhar quanto de sal está dissolvido nessa água. Se eu tenho, por exemplo, uma solução de sal e água cuja concentração é 20%, uma solução salina a 20%, eu estou olhando uma solução onde, se eu tiver 100 gramas de água, eu vou ter uma quantidade específica de sal que eu posso descobrir a partir de fórmula. Vou mostrar mais para frente. Agora, se eu pego essa mesma solução salina a 20% e adiciono mais 100 gramas de água, e fico então com 200 gramas de água, a minha concentração vai diminuir, porque ela está menos concentrada agora. Eu tenho mais solvente, no caso a água, e a mesma quantidade de sal, aquele X. A quantidade de soluto não muda, mas a de solvente muda e para mais, tornando a minha solução menos concentrada. Esse processo se chama diluição, que é basicamente a adição de um solvente a uma solução que diminui a sua concentração. A molaridade é uma variável muito importante para se definir a diluição.
para identificar a nova concentração de uma solução, por exemplo, após uma diluição. E o que é a molaridade? Consiste na concentração de matéria presente em uma solução, ou seja, quantos mols de uma substância, de um soluto, eu tenho em litros da solução. Acredito que agora seja possível dar exemplos numericamente. O primeiro exemplo pede a massa de glicose necessária para formar uma solução a 10% quando é misturada a água. Então, quanto de glicose eu precisaria para misturar a água, para ser dissolvida a 100 gramas de água e formar uma solução 10% concentrada? Para isso, existe fórmula, e a gente adora a fórmula. A gente usa a fórmula do título. O título é usado para identificar a concentração de uma solução. Ele consiste na proporção entre a massa do soluto pela massa total, ou seja, a massa do soluto mais a massa da solução. Não, a massa do solvente, cabeçuda. Massa do solvente. Perfeito. Certo. Esse título, sendo a concentração, já foi dado por esse enunciado, 10%. Ele precisa ser convertido em casa decimal. Então, o título é igual a 0,1. 10%, 0,1. Certo? Convertido em casa decimal. A massa do soluto é o nosso X, é o que a gente quer saber. Interrogação, porque a gente não sabe. E a massa do solvente são os 100 gramas d'água, que é o nosso solvente. Então, se você fizer uma matemática, M solute. Escrevi errado, mas enfim. Fazendo esse cálculo, você descobre que a massa do soluto é igual a 11,1 gramas. Gramas do quê? Gramas de glicose. Ou seja, para que eu prepare uma solução a 10% com 100 gramas de água, eu preciso jogar nessa água 11,1 gramas de glicose. Perfeito. Vamos tentar brincar então um pouquinho com diluição. Até mudei a cor da caneta. Agora, e se eu quisesse adicionar mais 100 gramas de água? A gente descobriu que o volume total dessa solução, na verdade eu acho melhor não, porque isso já está no último exemplo, vai tomar muito tempo. Melhor não, muito trabalho. O segundo exemplo envolve a molaridade.
ele já adiciona a molaridade como variável necessária para descobrir a concentração que ocorre após uma diluição. Nesse exemplo, o exercício pede a massa de ácido sulfúrico necessária para preparar 500 ml de uma solução a 0,4 mols por litro, ou seja, 0,4 mols de ácido sulfúrico por litro de solvente. O exercício nos deu os dados necessários para encontrar a massa molar do ácido sulfúrico, que é, no caso, 98. Certo? Eu tenho já esse dado. Existe uma fórmula que eu posso usar para encontrar essa massa necessária para preparar 500 ml de solução a 0,4 mols por litro. Que fórmula é essa? Justamente a fórmula da molaridade. Molaridade é igual a massa do soluto. Eu vou usar o soluto como M1, mais fácil. Dividido pela massa molar vezes o volume da solução. E concorda que já temos tudo isso, exceto a massa do meu soluto? Se substituir os valores, você encontra que a molaridade é 0,4 mols por litro, que é igual a nossa incógnita dividido pela massa molar, no caso 98, porque eu somei a massa de cada elemento do ácido sulfúrico e deu 98. Lembra que H2, 2, enxofre igual a 32, tem quantos enxofres? Tem um enxofre, oxigênio, tem quantos oxigênios? 4 oxigênios vezes 16, perfeito, dá 98. Molaridade 0,4 igual a incógnita, no caso, a massa do ácido sulfúrico que estamos procurando, dividido pela massa molar, no caso 98, massa molar do soluto ácido sulfúrico, vezes o volume da solução, que já está no exercício, 500 ml. Lembrando que, como o 0,4 é mols por litro, esse 500 ml eu preciso converter para litro também, 0,5. E, fazendo esse cálculo, eu chego a esse resultado, que a massa do ácido sulfúrico é 19,6 gramas. Ou seja, para que eu consiga preparar uma solução de 500 ml a partir de ácido sulfúrico, uma concentração no caso de 0,4 mols por litro, eu preciso de 19,6 gramas de ácido sulfúrico, conforme essa fórmula aqui, a fórmula da molaridade. Eu vou destacar também a fórmula do título, usada na última questão. Por último,
para estudar um pouco, revisar sobre diluição, a gente vai voltar um pouquinho naquele procedimento do laboratório para a produção de álcool 70%. Para a produção do álcool 70%, através da diluição de uma outra concentração de álcool, existe fórmula também. Essa fórmula diz que a concentração inicial de uma solução vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Vamos supor que a gente queira produzir 1 litro de álcool 70%. Um litro, ou seja, 1000 ml. Eu precisaria fazer 1000 ml de álcool 70% a partir de álcool 96%. Então, a minha concentração inicial de álcool seria de 96%, porque é aquele álcool que eu vou utilizar como matéria-prima. O volume dele, eu não sei. O único volume que eu tenho conhecimento é aquele que eu quero produzir. É o volume final, os 1000 ml que eu inventei, que é o que eu quero para o meu resultado. A concentração final vai ser 70%, porque é o álcool 70% que eu quero fazer. E o volume final, 1000 ml. Fazendo as conversões para casas decimais, fica 0,9696 vezes volume inicial igual a 0,7 vezes volume final. Se eu fizer os cálculos bonitinhos, eu vou ter que o volume inicial é igual a 729 ml, mais ou menos. Ou seja, para produzir 1000 ml de álcool 70%, eu precisaria de um volume inicial de 729 ml de álcool 96%. Você concorda que, para que eu fizesse isso, para que eu diminuísse a concentração de álcool, eu precisaria adicionar solvente, ou seja, eu precisaria adicionar água, que é o solvente do álcool. Escrevi errado. Mais água. Então, para 729 ml, eu preciso adicionar água, mais água, até dar o resultado do álcool 70%. Até que a concentração de álcool não seja mais 96%, seja 70%. Então, eu preciso adicionar água até que o meu resultado chegue até os 1000 ml. Se eu subtrair 1000 ml por 729, eu vou ter mais ou menos 271. Esse 271 é a quantidade de água que eu precisei
somar aos 729 mililitros de álcool 96% para diminuir a concentração do álcool. O volume total aumentou, o volume da solução aumentou e a concentração diminuiu. Porque o volume de solvente, a quantidade de solvente, aumentou, mas a de soluto não. A de soluto permaneceu a mesma. Então, o volume total aumenta e o volume de solvente aumenta também, de modo a diminuir a concentração. Ou seja, para se produzir 1000 ml de álcool 70%, é necessário 729 ml de álcool 96%. E é necessário adicionar 271 ml de água a esse álcool 96% para diminuir a concentração de 96% para 70%. Essa fórmula pode ser usada em situações diferentes também. Eu poderia muito bem não ter dado a porcentagem do álcool 70%. A minha incógnita nessa situação seria a concentração final. A minha pergunta, então, seria nessa situação: qual será a concentração do álcool se eu adicionar 271 ml de água a 729 ml de álcool 96%? Muito fácil. Faria o cálculo todo de novo até chegar ao resultado de 70%. Então, as fórmulas importantes de se saber para conhecer molaridade, diluição e concentração é essa e essa. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Molaridade é igual a massa do soluto dividido por massa molar vezes volume da solução. E título, ou seja, a concentração, é igual a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente, ou seja, a massa total. Esses foram os conceitos mais importantes, mais relevantes. Se vocês lerem o roteiro de laboratório de práticas, vão ver que existem conteúdos que não foram abordados por esse resumo, nas aulas 1 a 3. Mas não precisa se preocupar, porque esse conteúdo é o mais relevante para a prova de sexta-feira. Por isso, eu dei o meu melhor para tentar comprimir o máximo possível, acabou ficando um pouquinho grande, 40 minutos de aula, mas você coloca um speedrun, coloca 2 vezes a velocidade, etc. Muito obrigada, eu espero que essa primeira aula tenha ajudado vocês. Assistam a aula da Laís Giovana sobre titulação, muito importante também. E muito obrigada, bons estudos e boa prova para vocês!